Fala aí, Rafael. Boa noite, tudo bem? E aí, Wallace, tranquilo? Como é que você tá? Tranquilo, cara? Eu vou dar um minutinho, só um minutinho para mais gente começar a entrar, porque começou a receber a notificação agora. Só dar um minutinho para mais gente chegar. Tô vendo que já entraram algumas pessoas aqui. Entrou a Fernanda, entrou a Karina, entrou acho que a Leísa Rocha. Então vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, tá bom? Beleza. A tua internet aí parece que tá um pouquinho desconecta aí, depois dá uma olhada. Tá bom, eu vou acompanhar aqui, tá? Tá parecendo para mim que está travando também, mas vamos tentando ver o que a gente consegue melhorar. Perfeito. Pessoal, quem já entrou já sabe. Opa, boa noite, tudo bem, Leilza? Para todo mundo que gosta do assunto, né, que você tem interesse, tem outros amigos que possam se interessar, pega essa live, encaminha para mais gente, mais pessoas que podem se interessar pelo assunto, que já gosta da parte de empreendedorismo, a parte de inovação como um todo, a parte de projetos, que a gente vai, de certa forma, falar sobre isso também. Então, encaminha para todo mundo que pode ter interesse, para a gente poder atingir o máximo de pessoas possível, beleza? Vai ser uma live bem interessante. Obrigado primeiro pelo convite aí, tá, Wallace? A gente que trabalhou tantos anos juntos e agora a gente está em caminhos um pouquinho diferentes e em algum momento se encontra de novo. Sem dúvida. Perfeito. A Leuza, Pessoal que entrou aí já, pode falar, é, a Rafael. Leuza que entrou, a Leuza que entrou, inclusive, é minha supervisora de vendas. Aí, Opa, legal, legal, bacana. Leilza, Túlio, Karina, vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal? Como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Dá para ouvir legal? recentemente aqui, legal. Beleza. Maravilha, maravilha, legal. É, Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? Começar a bater um papo, trocar uma ideia. Melhorou. A Karina acabou de falar agora que melhorou um pouquinho. Beleza, legal, maravilha. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar a trocar uma ideia, bater um papo. Desde o início, né, eu comentei que o objetivo aqui é muito mais ter uma troca de ideias, uma conversa, para a gente conseguir aprofundar um pouco do assunto, né? Começar me apresentando, né? Acho que, para quem ainda não me conhece, meu nome é Wallace Reis. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu já trabalho na área, né, de engenharia. Opa, legal, dá para ouvir bem, que bom. Eu trabalho na área de engenharia de projetos há mais de 10 anos. Tá? Trabalho na parte de gestão de projetos, focado, toda a minha experiência. É, e tenho trabalhado atualmente como gerente de projetos, fazendo toda a parte de gestão na área de óleo e gás. Rafael, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você? Meu nome é Rafael, né? Trabalhei como coordenador de segurança, na área de segurança do trabalho durante mais de 10 anos da minha vida, né? E agora estou bem na área da segurança, mas empreendendo aí no ramo do EPI. Então tem um time forte aí que trabalha comigo, empreende dentro do meu CNPJ. Tem também a parte do empreendedorismo na área da construção civil, também de adequação de máquinas e fábricas, né? Então são alguns segmentos meus que atuam, e sem contar a parte de fabricação. A gente fabrica também no interior de São Paulo, cidade de Portânia. Então hoje a gente empreende alguns segmentos distintos. E estamos empreendendo faz 3 anos e meio, né? Então de lá para cá a gente está vendo aí como está o andamento aí da carruagem nesse Brasil novo que a gente está passando, né? Hoje a gente tem um time forte, espalhado aí, em determinados segmentos. Hoje mesmo eu estou de férias, tirei uma semaninha de férias, mas o time está trabalhando e a gente consegue conciliar isso quando parar um pouquinho para ver como é que tá as coisas e seguir o baile. Tem que trabalhar. Maravilha, maravilha. Trabalhar é importante, mas tirar uma folga para poder recarregar a bateria também, né? Com certeza, com certeza. Isso Eu aí. não vou, pelo menos a minha CEO, né? A minha CEO tá lá gastando lá, tá lá no centro. Eu vim aqui rapidinho fazer essa live aqui, mas é um prazer sempre estar contigo. Você é um cara especial, um cara que cresceu também junto comigo profissionalmente, né? E a gente hoje está junto aqui novamente. Maravilha. Te agradeço aí por participar e a gente poder
trocar essa ideia. Bom, meu amigo, vamos lá. Já que a gente está falando, né, de empreendedorismo, inovação, queria começar, né, tendo essa conversa contigo falando o seguinte, né? Como é que a gente está falando? Está falando de um mundo que está sempre mudando, um mundo que está tendo mudanças repentinas e que estão trazendo impactos muito grandes para nossas vidas, né? Essas mudanças, elas são cada vez mais críticas, eu diria assim, cada vez mais profundas, né? Elas vão mudar o nosso modo de vida, ou como a gente trabalha, como a gente se organiza. Eu queria começar essa conversa ouvindo de você como essas mudanças, né, como elas afetaram não só você, mas também o seu trabalho, os seus negócios. Como é que essas mudanças impactaram para você aí nos últimos anos? Os últimos anos está de muito aprendizado, né? Quando eu penso que já aprendi tudo, sempre vem uma pancada nova para falar assim, cara, volta para trás que tem que voltar para o final da fila. E acho que essas pancadas que você vai aprendendo, né? Eu acho que isso aí que está cada dia me fortalecendo mais, né? Um exemplo, hoje eu tenho a tranquilidade de sair da minha empresa, tudo bem que a gente está um pouco longe aqui, mas entender que eu tenho que ter pessoas que estão se dedicando pelo trabalho que está em andamento, né? E eu acho que o empreendedor hoje, né, e eu digo o empreendedor não é o dono da empresa não, é a pessoa que também está empreendendo dentro do meu CNPJ. Ela tem que entender que a empresa está realmente empurrando o tempo inteiro, porque eu acabei de fazer uma postagem que a gente, se depender do Estado, morre, né? Quem achar que o Estado vai ou empreendedor, ou funcionário, seja o que for, eu não gosto muito de ter o funcionário, colaborador, você está ferrado. Então, acho que anos, né, eu acho que eu estou procurando fazer o que eu fiz 10 anos na empresa de alguém. Né? Eu empreendi na empresa de alguém e hoje eu estou procurando fazer por mim e tentando mostrar para o meu time, cara, que assim, eles podem estar comigo, podem realmente crescer dentro da empresa, podem estar vislumbrando um futuro, sabe? E dentro das inovações que o mercado vai proporcionar, dentro também que eu, como colaborador da minha empresa, que eu também sou colaborador da minha empresa, eu tenho que prestar um bom trabalho dentro daquele CNPJ, né? Eu acho que é aí que muda a chave muito de uma galera que acha que quando começa a empreender, acha que é o salvador da pátria, acha que realmente tem que cumprir horário, tem que fazer isso aqui, eu acho que muito vai trabalhar pra caramba, cara. Então, acho que essa inovação tem que ter, você tem que estar buscando ela. E acho que é outra coisa que eu estou buscando. Quando a gente comprou a empresa, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi visitar várias fábricas de EPI, né? Bota, de luva, de tudo, para tentar entender o cenário e entender onde está. Pra caramba, escutar quem está contigo, fazer crescer, mas que vai fazer você inovar sempre. O antigo pode melhorar. Acho que também. Eu estou te ouvindo um pouquinho mal, mas pode falar, Rafael. Estou ouvindo de novo, pode falar. Ah, tá. Não, beleza. Aí foi. Então, assim, acho que é o que eu falei, o que a gente estava conversando. Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo, cara, ela realmente é algo que você tem que estar sempre inovando, sempre procurando. Sempre com a clara. Os poucos estão perdendo o lugar para as picapes. Os caras estão. Entendeu? Porque a picape está levando 4 caras, 4 pessoas, né, 4 turistas e mais 6, 7 pessoas dentro da caçamba. Os caras, cara, explicar espaço. Mas cara, é o futuro, entendeu? Tá evoluindo a coisa, entendeu? Então acho que é o que eu falo. Querendo ou não, o mercado ele vai evoluindo. E todos os cenários, não só da área da indústria, mas também do turismo ou de qualquer outra coisa. Perfeito. É um bom ponto, né, cara? Porque assim, você trouxe uma questão das questões as picapes estarem substituindo os burros, né? Olha como é que acontece. De alguma forma, alguém resolveu ter essa ideia, começou a implantar isso, e aí percebeu o seguinte, pô, o burro pode ficar doente, o burro se cansa, o burro tem gasto com a alimentação. Obviamente, a picape vai ter um gasto muito maior inicialmente, né?
Mas, em compensação, ela vai fazer viagem o dia inteiro, ela carrega muito mais gente, ela né, vai ter uma eficiência muito maior e aí, naturalmente, uma outra pessoa vai começar a copiar essa ideia e vai copiando, copiando, quando você vai ver, o pessoal vai estar utilizando já a picape e o burro vai ficar obsoleto, né? Não, os burros estão E todos é uma soltos tendência aqui. natural do mercado, né? Não tem jeito. Né? Os burros estão ficando soltos aqui nas dunas, entendeu? Então faz parte, não tem jeito. Maravilha. Maravilha. Então, você trouxe um ponto, Rafael, que eu ouvi. Rafael, tá me Tudo bem? ouvindo? Rafael, você tá me ouvindo? Beleza. Então, sim, vamos lá, vamos lá. Você trouxe um ponto aí que você falou também da questão do empreendedorismo dentro. Pode falar, agora acho que agora melhorou. Oh, maravilha, maravilha, estou ouvindo bem. Você comentou dessa questão, né, de você ter o empreendedorismo dentro da própria empresa, né? Ou seja, existe até um termo para isso, né, que é o intraempreendedorismo, né? Ou seja, a pessoa ela tentar promover isso dentro do próprio ambiente que ela trabalha, né? E como isso está muito, muito ligado à questão da inovação, né? E como você consegue ter uma melhoria muito grande dos processos uma vez que você faça isso, né? Sim. Como é que é esse estímulo aí? Como é que você faz isso em relação ao teu time, por exemplo? Cara, hoje meu time é um time que a gente debate quase que diariamente, né? É, dúvidas dentro do processo, ou novos projetos, né? A gente está sempre debatendo, né? Pedindo opinião, inclusive, dos colaboradores, pedindo opinião da galera da supervisão, né? Entendendo também a opinião deles, que é muito importante. Vou dar um exemplo, eu não vou falar aqui agora, que é um novo projeto da empresa, deve estar saindo daqui a coisa de um mês e meio, dois. Então, assim, a gente chega, comenta, né? E aí pede algum tipo de opinião, porque eu acho que tá acabando essa coisa do grande gestor, é o dono de tudo, é o cara que é o melhor aluno da classe, muito pelo contrário. Eu tenho que ser o cara que vai contratar as melhores pessoas, muito pelo contrário, melhor do que Perfeito. eu. Eles têm que ser melhor do que eu em muitas coisas, entendeu? Então, eu acho que é o primeiro ponto, né? Eu tenho que ter a tranquilidade de escutar a opinião de um colaborador, né? E ter a tranquilidade de falar o melhor para a vida da minha família e para a vida deles também, né? E outro detalhe, e se algo não sair como planejado, cara, também não é o fim do mundo. Vamos parar, vamos analisar o processo, vamos analisar o projeto, né? E ver onde a gente pode melhorar. Vou dar um exemplo Perfeito. prático aqui. Abrimos uma operação em Minas ano passado, né, e identificamos que agora a gente pode mudar aí o cenário dela e reduzindo o custo drasticamente para uma loja física para um escritório de representação. Então, assim, são coisas que você vai mudando no meio do caminho. Perfeito. Como? Escutando mais as pessoas, né? Escutando quem está à tua volta, escutando às vezes, muitas vezes até o teu cliente, cara, entendeu? Ele às vezes a crítica é a melhor forma de tu evoluir, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, você trouxe dois pontos que eu acho bem interessantes aqui, né? O seguinte, você falou, né, de você não ter aquela ideia de que todas as decisões são suas, então você aproveita o conhecimento do pessoal. Isso tem muito a ver também com uma frase, né, que dizem que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, você entender, você imaginar que você vai ser o único que vai ter todo o conhecimento para poder gerir a tua empresa, seria uma limitação muito grande e, portanto, você vai deixar de aproveitar uma série de mentes que estão trabalhando com você. Sim. Então, acho que é um ponto para ser levado em consideração. E outra questão que você comentou também é o seguinte, né? Se você contrata as pessoas, você contrata essa pessoa entendendo que ela é boa naquela área. Você fez um processo, você entrevistou, enfim, você fez um processo e você entende que aquela pessoa é boa naquela área. E, portanto, não faz sentido você não ouvir essa pessoa e não aproveitar o que ela tem para trazer. Então, pensa o seguinte, né? Você contrata uma pessoa não para você falar o que ela tem que fazer, mas sim ela falar o que pode ser feito, né? Sim. Então, é uma frase que o próprio Jobs já falava, o Steve Jobs já comentava isso, né? Você contrata as pessoas não para dizer o que tem que ser feito, mas para elas que te digam o que fazer, né? Justamente por esse fato de você entender que todo mundo tem esse conhecimento que está disperso e você aproveitar a melhor de cada um. Cara,
Legal, você comentou o seguinte, né? De como você estava adaptando, né? Você tinha essa questão da loja física e você fez um escritório de representação. E aí eu queria entender com você o seguinte: já que a gente está entendendo que as coisas vão mudando conforme o tempo, e a gente está passando por um ambiente muito volátil, como é que você tem planejado, como é que você tem se organizado, os teus projetos, a tua operação, para considerar, né, levando em consideração esse ambiente está sempre mudando? Como é que você lida com isso? Cara, primeiro com muita pesquisa, né, cara? Primeiro ponto é isso, né? Evitar sendo fazendo as coisas de cabeçada, porque eu fiz muito isso, sabe? Eu sou um cara meio afoito também, né? Pra caramba, eu sou um cara muito ligado no 220, aliás, 440. Então, é tanto que, pô, tirei a semana e tô aqui, porque eu curto pra caramba esse tipo de assunto e tudo mais. Então, primeiro de tudo, cara, é começar a pesquisar bastante. Entender cada cenário, né? Entender a minha vida como um todo, né? Entender que nem sempre você vai acertar, cara. Tá? Tem uma frase que é bem interessante, que é rápido e barato. Mas nem sempre tu vai errar barato, né? Às vezes tu vai errar e vai errar meio caro. Vai acontecer. Se tu errou caro, cara, não adianta chorar. Tu chora só aos 10 primeiros minutos, toma uma cerveja e parte para a próxima. Entendeu? Tenta entender e chama o teu colaborador, que é teu braço direito, pede a opinião dele, bate papo com ele, né? Às vezes ele vai te dar um norte, cara, interessante. Vou dar outro exemplo aqui. Eu trabalhei numa empresa que você sabe qual, durante quase 10 anos da minha vida. Saí porque a empresa não vislumbrou crescer, ela tem um cliente a vida inteira. Entendeu? Então não é interessante para mim e eu não vou ter a segurança e a tranquilidade de entender que ali está meu porto seguro, né? E dentro dessa questão, dessa mudança inteira, você tem que entender aonde está teu porto seguro, né? Aonde estão as pessoas que podem estar levando você a um outro patamar. Sendo que você não vai sair nunca daquele patamar, normalmente fazendo o mesmo, né? Raramente Exato. dá certo. Muitas pessoas falam que fazer o feijão com arroz sempre dá certo. Eu até acredito que sim. Mas em algum momento talvez possa vir dar errado. Vou dar um exemplo. O Mesbla, Deplar, né? E agora DAC, tá, que Americanas agora, Grafite. né? 40 bilhões aí de rombo. E uma loja. Americanas um bom exemplo. Quantas vezes você entrou no Americano e você viu um operador para vir te dar um bom dia? Realmente não era muito. Eles estavam com uma política bem diferente nos últimos anos, né? Isso aí. Então, assim, não evoluíram, cara. A coisa parece que ficou parada no tempo, sabe? E hoje em dia, eu vou te dar um exemplo, todo mundo é carente de atenção. Todo mundo, tá? O cara que chega na tua loja para comprar um fone de ouvido, né? Ou para comprar um caminhão de EPI. Ele é carente de atenção. E eu acho que nesse mercado de extrema inovação, também somos carentes de atenção. Todo dia alguém traz, olha, eu até botei uma caixinha de pergunta, cara, tá cheio lá. Todo dia pessoas que sempre perguntando se você pode empreender nisso, naquilo, naquilo outro. Pessoas que estão, de certo modo, carentes de atenção, né? Às vezes, infelizmente, a vida não sorri para ninguém. Ou você tem que buscar fazer que ela vá sorrir para você, né, cara? Foi engraçado. Esse final de semana eu tive um misto de sensações, né? Eu até postei. Eu sou um cara de... Porra, eu vou falar, eu nasci no Rio de Janeiro, mas sou do interior do Ceará, cara, né? E eu fui lá visitar as minhas origens novamente e toda vez é um misto de sensações incríveis. Porque você vê que a cidade de 40 mil habitantes hoje, mas tá parada ali no tempo inteiro. É difícil, porque muitas vezes depende do governador, dos governantes. E, infelizmente, pessoas têm que começar a entender que não vai existir um salvador da pátria, entendeu? Então, se você não buscar ter essa inovação quase que diária, né, dentro de qualquer tipo de cenário, cara, você tá ferrado, né? E hoje eu falo para você mais um ponto, né? Hoje eu gosto de sociedade, cara. Particularmente eu amo. Eu acho que me cria barreiras para eu evitar de fazer besteira. Se eu tiver 4 sócios que pensam diferente de mim, cara, eu vou amar. Porque normalmente essas barreiras podem vir a dar problema. E mas poxa, o cara pensa diferente de mim, cara, que bom que ele pensa diferente de você, né? Que bom que ele pensa diferente de você, que bom que ele vai discordar em algum momento. Ó, a Leusa que está aqui com a gente, quantas das vezes, né, a gente vai debater algum tipo de assunto e a gente discorda um do outro. Cara, que bom. E a empresa, desde que eu entrei lá, triplicou o faturamento. Então, assim, e com dores, tá? A gente todo dia tem dor, todo dia tem problema, e que bom que tem problemas.
né? Imagina se não tivesse problema, fosse uma empresa perfeita. A americana era perfeita até pouco tempo atrás. Do dia para a noite apareceu um rombo. Então, e tem essas questões, né, assim, você falou sobre fazer mais do mesmo que estava sempre sendo feito, né? Mas, assim, é óbvio que fazer o básico pode funcionar no início, mas Sim. a gente acabou de perceber uma série de exemplos de como você colocou, ó, Blockbuster, Mesbla, Kodak, enfim, que continuaram fazendo o mesmo e acabaram parando, né, no tempo, Sim. ficando para trás. E tem outra questão, né? Assim, o que você aprendeu até hoje não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, se você quer crescer um pouco mais, você trouxe o exemplo aí de faturamento, você trouxe exemplo de crescimento, mais de venda. Se você quer crescer para um próximo nível, obviamente você vai ter que conhecer mais coisas, vai ter que adquirir novos conhecimentos. E como fazer isso? Se tiver mais pessoas que pensam diferente, Sim. você consegue fazer isso muito mais facilmente, né? Pensa o Sim. seguinte, se eu quiser trocar com você, você faz pão e eu faço, faço qualquer outro alimento aí, faço cereal. Se eu quiser trocar com você, você vai me dar o pão, eu vou te dar o cereal, cada um vai sair com o mesmo. Mas se você tiver uma ideia e a gente começar a trocar essa ideia, você vai sair com duas ideias e eu vou sair com duas ideias também. Perfeito. Então, a maneira como você vai fazer para poder crescer é justamente essa, né? Você conseguir chegar no próximo nível através de novas ideias, de discordância, Sim. obviamente sempre do lado de vista, do ponto de vista construtivo, né? Perfeito, legal, meu amigo. Bom, você comentou sobre essa questão da inovação, né? Deu exemplo aí da picape, os burros que já estão pelas dunas por aí. Cara, eu queria entender contigo, né? Na tua opinião, o que é inovação e como que você utiliza no dia a dia, pessoal, nos seus negócios, nas suas empresas? O que é inovação e como você usa no seu dia a dia? Cara, para mim, inovação hoje, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que eu queria que todo mundo tivesse, primeiro, a tranquilidade de um futuro próspero, né? Então, assim, eu acho que a inovação, ela te dá essa tranquilidade. Se você hoje não está bem em um local, você vai inovar até na tua vida, cara. Pessoalmente, pessoalmente, né? E de uma série de fatores. E hoje, para mim, inovar dentro da minha empresa, que é o tema aqui, né? É sempre entender se o que eu estou fazendo realmente é o correto. Não quer dizer, cara, que o meu faturamento aumentou, que eu estou fazendo certo. Muitas vezes eu posso estar dando sorte. E isso aí também é perigoso, né? É perigoso no curto prazo, né? Às vezes a gente que gosta de de bolsa de valores fala muito de curto, médio e longo prazo, Sim. né? E às vezes você deu uns tiros ali e acabou dando certo em algum momento. Então, eu acho que é um dos pontos que eu procuro, cara, sempre estar levando muito em consideração. Então, tudo que envolve hoje inovação, vou dar um exemplo, estive agora na feira lá em São Paulo, buscando tudo que está acontecendo de novo no EPI, né? Antigamente a gente falava de uma botina, né, de 40, 50 reais e achava que estava, poxa, todo mundo quer o preço. Mas já tem gente que está buscando uma botina de microfibra, uma coisa de qualidade, né? Quer pagar pelo melhor, né? Então essa inovação, normalmente você tem que ir atrás dela. Ela raramente vai vir na tua porta. Segundo ponto, às vezes você está com um sistema ultrapassado, né? Ah, mas ele deu certo a vida inteira. Não, mas tem hora que você tem que, cara, dar um choque de ordem, né? Sair da zona de conforto. Eu até fiz uma postagem agora há pouco tempo, eu até botei aí, né? Que vence o talento ou a força de vontade. O talento é muito importante, mas a força de vontade, inclusive de inovar, também. Às vezes você tem que falar, cara, olha só, tudo que eu estou fazendo aqui está muito bom, mas ele vai ter um prazo de validade. Vou dar outro exemplo. Lá no interior de São Paulo a gente fabrica luva, né? Oriunda do couro do boi, né? Oriunda de um material bovino. Será que ele daqui a 10, 15, 20 anos eu vou poder estar fazendo esse tipo de material? Eu não sei, né? Talvez eu já vou ter que estar pensando aqui no material de microfibra. Eu estou pensando daqui a 10 anos, entendeu? Para estar transformando o tipo de material. Talvez está passando para. Acho que a Priscila, inclusive, está aqui, que é responsável da costura. O Thiago também estava aqui. Cara, olha só, você trabalhou a vida inteira costurando couro do boi, agora não. Agora é microfibra. Porque o mundo ele vai evoluindo. Daqui a pouco, sei lá, alguém vai falar aí, não pode se usar mais couro de boi, não pode mais matar boi, entendeu? Sei lá, o mundo tá louco, entendeu? Então, nós temos que mudar esse cenário. E quem vai mudar o cenário normalmente não vai ser uma pessoa que vai trazer para você. Você vai ter que ir atrás dele o tempo inteiro, né? Tive agora a experiência de ir lá no Rio Grande do Sul, tive até no Uruguai há pouco tempo, buscando matéria-prima.
E, cara, foi assim, uma experiência para mim incrível, né? Incrível. E a nossa matéria-prima, a gente compete diretamente com a indústria do colágeno, né? Então, Uhum. assim, há pouco tempo atrás, estava se dando prioridade ao colágeno e não ao EPI. Agora está começando a inverter novamente. Ou seja, o mercado ele é maluco, cara. Eu fabrico luva há um ano, né? Tu imagina um cara que já fabrica há 20, 30 anos e o cara tá aí esse tempo todo. E muitas das vezes fazendo feijão com arroz, deu super certo. Sim. Sendo que, por exemplo, tem uma empresa, até de São Paulo, bem conhecida, vou falar até o nome dela aqui, que é a Suprema, é uma baita de uma empresa, cara. Cara, os caras já estão saindo do commodity ali, e indo para o material, cara, de alta qualidade, né? Indo para o material que, se você paga R$ 10 numa luva, lá com ele é 30. E ele tá, cara, nem esquentando para isso aí, porque o material dele é diferenciado. A linha dele é uma linha de Kevlar. Você quer botar? Mas normalmente é o quesito de inovação, né? O Ah, cara tá mudando todo o processo dele. e penso o seguinte, né? Esse cara que resolveu ficar fazendo sempre o mesmo processo, possivelmente ele pode estar se mantendo ou estar com a empresa dele lá, pode até acontecer, né? Mas Sim, raramente esse cara vai conseguir crescer, vai conseguir expandir os negócios, ou vai conseguir ter algum fôlego, sim, alguma segurança. Às vezes o cara está ali em cima da corda bamba porque a empresa não vai muito bem das pernas. sim. Ou seja, eu acho que a inovação acaba sendo até uma questão de sobrevivência para as empresas, né, para elas continuarem competitivas, elas continuarem no mercado. O mercado está cada vez mais agressivo, mais gente entrando, empresas de fora, as Sim. mudanças que vão acontecendo, né? Então, acho que essa inovação acaba sendo um fator de sobrevivência, não tem nem como você fugir disso, né? Não, não tem como. Cara, e que bom também que ela tem, sabe? Que bom que existe a concorrência. Que bom que existe alguma forma de não te botar na zona de conforto, né, cara? Senão, você tá ferrado. Eu saí da zona de conforto, né, cara? Assim, tinha a tranquilidade, um salário todo mês pingando lá, e eu falei, cara, não quero isso pra mim. Mas não era porque não queria, não, eu quero empreender, não, não é isso. É que a empresa, ela parou no tempo. Para ela é interessante ficar ali, mas até quando, né? Tudo na vida tem prazo de validade, né? Tem Uhum. uma frase que eu uso do Tim Maia que eu levo ela para mim. Tu quase tá pulando ela. Dinheiro é o mal da humanidade, mas que Deus não me deixe sem ele, né? E infelizmente, cara, a inovação está dentro desse processo, né? Sim. Tudo às vezes envolve investimentos, tudo envolve estudo e tudo isso se custa, né? Tudo tem um gasto, tudo tem um processo ou um projeto envolvido, né? E quando você tem pessoas que você pega e bota, pô, cara, você está comigo, né? Eu confio confio com você aqui comigo. Quero que você vá seguir junto na minha caminhada. Mas agora você tem que evoluir junto comigo. Muitas das vezes o empresário, ele gosta de guardar só para ele, né? Tudo que ele faz, ele guarda só para ele. Não, cara. Ele tá aqui para isso. É com essa live aqui, tá botando para fora. Já chegou a bater 10, 12 pessoas, 7 pessoas, agora 8. A gente está simplesmente passando para pessoas que estão aqui na nossa live a importância de compartilhar, né, o conhecimento, entender o quão é importante estar se inovando e quão é importante, cara, entender o quanto esse cenário está mudando, Wallace. Eu vou te Sim. falar, estamos agora para mais 4 anos de governo, ninguém sabe o que vai acontecer. Cara, pessoas quebraram e pessoas ficaram bem ricas no PT, no Bolsonaro, no Sim. FHC, nessa galera toda. Mas sabe por quê? Quem teve a ideia de inovar, de dar o tiro fora da curva, ele não dependeu de governo para nada disso. E é o que eu procuro fazer. Não, perfeito, cara, é um ponto bem importante. Eu acho que você pautar a tua vida, pautar os seus, o futuro da sua família, o seu futuro nos próximos 4 anos, é um baita tiro no pé, né? Você não deveria fazer nunca isso, ninguém deveria fazer uma coisa dessas, porque você não pode deixar o futuro da tua vida na mão dos próximos 4 anos de quem é que vai entrar e as políticas que vão acontecer. Então, acho que está muito alinhado com o que está sendo falado Sim. e, obviamente, você empreender e você arriscar e você inovar é uma alternativa bem viável para isso, né? Acho que é um ponto bem importante, cara. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta, cara. Assim, vamos lá. A gente está falando então de mudanças muito grandes. A gente está falando que o mundo está muito volátil, ele está muito complexo. Ele está tendo uma série de mudanças acontecendo todos os dias. E aí eu queria entender o seguinte: dessas mudanças mais drásticas, quais foram as principais lições que você tirou, né? E qual é o ponto? Então são duas perguntas, na verdade. As principais lições que você tirou e qual é o ponto que você acha que tem que desenvolver mais ainda porque não tá muito firme ainda para você?
Cara, eu acho que a primeira lição eu falei lá no início. Eu sou um cara extremamente, cara, ligado no 440. E às vezes eu tenho que desligar um pouco, né? E entender que às vezes eu tenho que respirar antes de tomar uma decisão. Já começa o Aham. primeiro ponto por aí. Eu acho que hoje, quando eu começo a pedir muita opinião, é porque eu estou em dúvida de alguma coisa. Uhum. Agora, tem um outro detalhe. Eu acho que também você tem que seguir um pouco as suas convicções, né? Sim. Se você segue convicções, cara, vai embora que tende a dar certo. Porém, tem uma frase que a Globo usa muito, tipo esse programa de empreendedorismo que ela bota, acho que é todo sábado, que que vai dar certo. Mas muitas das vezes não, cara. Às vezes você está errando, entendeu? Você Sim. tem que parar, analisar tudo que está acontecendo na tua vida e seguir de uma forma que seja interessante. E, cara, hoje a maior lição, né, que eu acho que eu tenho na minha vida é entender que toda vez que algo não está dando certo, né, eu tenho que parar e analisar quem está comigo. Não, cara, que eu sou dono da razão, sabe? Eu acho que hoje, infelizmente, você depende de uma empresa é feita de pessoas, ser humano, né? A empresa não é feita de um CNPJ. O CNPJ é um número que colocaram lá. O Então, registro a lá que tá lá. maior aprendizado que eu tenho é que eu dependo de pessoas. Eu acho que todo empresário que começa a pensar dessa forma, ele começa a ser mais ser humano, né? Cara, eu respeito muito um cara que abre uma empresa, ele pega um empréstimo, ele pega outro empréstimo para cobrir o empréstimo, ele erra, ele acerta, ele vai para dentro, ele emprega, tá? Ele tá na luta, cara, respeito pra caramba. Porque eu já fui esse cara, sou esse cara, corro atrás, procuro identificar todo dia se eu estou fazendo algo certo na minha vida. E toda vez que eu emprego alguém, para mim é uma sensação maravilhosa. E toda vez que hoje também eu erro, eu paro e analiso todo o que está acontecendo ao volta da minha vida, né? Como você falou, é mega importante você trabalhar, mas é mega importante também você parar e refletir no que está acontecendo na tua vida. Até porque tem um ponto, né? Você falou o seguinte: se agora você já tem uma empresa, você está empregando gente, Sim, vamos pensar o seguinte: o risco hoje é um pouco mais alto, porque a decisão que você vai tomar não afeta só você, ela pode afetar todas as pessoas que estão trabalhando com você, né? Então, conforme você vai crescendo, o risco vai aumentando também, porque para sim. de impactar só em você, né? Vai tendo mais gente envolvida. Inclusive, tem um conceito, né, que acho que você falou que acho muito interessante, você falou lá atrás, que é o conceito de errar rápido e errar barato, né? Sim. O pessoal chama de fail fast, né? Aqui tá comigo aqui, ó. Isso aí Ele tá punhando aqui. é o futuro Porque eu tô, CEO. O futuro CEO. meu futuro Boa. CEO. Não, mas aí tem outro detalhe. Tem uma frase que o Paulo Jorge Lema fala, né, cara? Ele tem que será que o sangue dele é tão bom assim que ele vai competir melhor do que a galera que todo dia bota currículo para trabalhar na empresa? Ele tem que se dedicar também, né? Tem que correr atrás. Isso aí, isso É. aí. Mas tem esse conceito bem interessante, você falou de errar barato e errar rápido, né? Esse conceito de fail fast ele é muito utilizado, inclusive, né, até trazendo um pouco para o meu lado, né, que na parte de projetos, vocês têm os projetos mais ágeis dentro do modelo de agilidade, que a gente utiliza muito isso, né? Então, isso tem a ver com o conceito de MVP, que a gente fala, né, que é o mínimo produto viável. Então, você tem um produto que você vai fazer um protótipo daquilo, né, com o mínimo de requisitos para poder ser funcional, e você vai testando esse produto. Então você bota pouco dinheiro, você vai conseguindo fazer um teste, e conforme você vai tendo feedback, conforme você vai tendo resultado, você pode colocar mais, incrementar esse produto, colocar mais Mais requisitos, né? investimento. Investir mais, e consequentemente você vai recebendo novamente resultados, e você vai retroalimentando esse processo, né? Então, é um conceito bem legal e tem tudo a ver com o que você está falando, né? De você errar pequenininho e errar rápido, porque uma vez que você coloca investimento muito grande de uma vez só, o teu risco é muito grande, né? E você pode quebrar. Obviamente você pode levar todo mundo junto por conta disso, né? Sim. Muitas das vezes, às vezes, né, nem sempre vai acontecer. Às vezes você vai ter alguma oportunidade que você vai ter que abraçar, você vai ter que, é o que eu falo, seguir muitas vezes a tua convicção também, né? A vida do empreendedor ela é meio cruel, né? Nem sempre ela vem com uma carta ali, tipo, cara, segue aqui que vai dar 100% certo. Não tem manual de instrução, né? Mas nem sempre.
E o que deu certo no ano passado pode não dar mais certo nesse ano por conta de uma série de mudanças. Você está falando o tempo todo, né? Que o mundo está Deixa eu em só constante baixar um mudança. pouquinho aqui, esse moleque aumentou o som aqui, cara. Beleza, fica à Abaixa um vontade. pouquinho. Abaixa isso aí. Cara, ele é surreal, cara. Entendeu? Mas acho que tem tudo a ver com isso, né? Acho que até o que você fez certo e funcionou nas outras vezes, conforme você vai passando o tempo e o mundo vai modificando, pode ser que não funcione novamente. Sim. Então, você sempre está fazendo esses testes para garantir que você consegue ter resultados frequentemente, né? Sim, sim. Maravilha, legal, perfeito, cara. Bom, Rafael, eu acho que a gente cobriu alguns pontos bem interessantes. Eu acho que quem participou aqui com a gente, né, conseguiu capturar um pouquinho desse conceito que a gente falou. Você tem algum outro ponto aí, Cara, alguma outra peço história? até desculpa aí, pessoal, tá? Porque, assim, eu tô com 2 moleques no quarto aqui, uma fora, né? Mas, assim, muito bom, cara. Maravilha. Tem algum outro ponto aí, cara, que você quer trazer? Algum exemplo que você tenha visto aí de como é que você pode se adaptar ou já conseguiu cobrir? Não, em termos de adaptação, acho que você tem que estar sempre entendendo que o cenário vai mudar. Ele vai mudar. Perfeito. Não, cara, não, a pandemia, ela te mostrou, né, cara, que não dá para você ter todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Perfeito. Cara, o que você viu de empresa quebrar foi surreal. Na Nova Rio Sul mesmo, e tanto a própria RF Protect, que é uma empresa que eu tenho lá o sócio Marcelo, e a Fátima. Então, assim, lá nós entendemos também que você não vai viver só de empresas. A gente começou a vender para consultório dentário, começou a vender para pessoa física. Ou seja, você teve que se reinventar, né? Não vai ser o grande faturamento que vai te sustentar. Começamos a entender que outras pessoas tinham que sustentar. Porque a pandemia foi engraçado, né? A gente começou a entender que eu tinha que sobreviver. O primeiro ponto é aí. Cara, eu tenho que sobreviver a tudo isso. E as dores não vai ser no primeiro ano, né? No Brasil tem um dado bem cruel, que a galera quebra, a maioria, dentro dos próximos 5 anos, e se você conseguir passar dos 10 próximos anos, normalmente você tem de tudo a prosperar. Eu já passei do terceiro. Talvez a gente vai passar por um ano agora bem complexo. Eu vou usar essa frase, né? Que eu tenho que me inovar e muito. Por quê? Hoje em dia, a concorrência está cada dia mais acirrada. Eu entrei no mercado, eu tirei a fatia de alguém, né? E tem outro detalhe, o dinheiro só troca de mãos, né? O dinheiro só troca de mãos. E hoje, se eu faturei Y, é porque alguém não faturou. Ponto. Então, não vai sair do dia para a noite saindo obra para tudo quanto é lado. Ninguém vai triplicar o uso de EPI do dia para a noite, não. É um processo a curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso tem que estar muito bem na tua cabeça, claro. Que o dinheiro ele vai trocar de mãos, né? Ele vai sair daqui e vai para ali. Ponto. Se você tiver isso aí, acho que você vai ter tranquilidade. Perfeito. É um bom ponto, né? Mas eu já complementaria com o seguinte, né? Eu acho que o dinheiro pode sair de mãos, mas eu acho que dá para aprofundar um pouquinho mais isso aí no seguinte sentido. Você tem novos mercados sendo criados, você tem uma nova fatia que antes não consumia o teu produto, então eu acho que não necessariamente isso é um mercado fechado, né? Eu acho que esse mercado pode se expandir e aí sim você vai começar a criar oportunidade para mais gente, né? Então acho que fica uma reflexão aí também para a gente pensar aí para os próximos anos. Sim. E assim, eu acho que faz parte, né? Faz parte. Faz parte, não tem como. Assim, tem uma frase de um filósofo alemão que é muito interessante, ela fala o seguinte, né? Nada é tão constante quanto a mudança. Então, tudo vai mudar o tempo inteiro, aí tem que se adaptar e levar os nossos processos, nossas operações, nossos projetos, levando em consideração isso. Não, e você falou tudo, cara. Tudo vai mudar o tempo inteiro. E às vezes tem mudanças muito rápidas, né? Uma mudança de governo muda tudo. Uma mudança no seu cenário da tua empresa muda tudo. Um investimento errado ou um investimento muito certo muda tudo. Então você tem que estar ali preparado para isso. Perfeito. Excelente ponto, Rafael. Cara, eu te agradeço aí muito pela tua participação. Acho que a conversa foi muito legal, foi muito interessante. Tá quase chegando em 1 hora já daqui a pouco. A gente já está quase batendo 40 minutos já de live. Bom, eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Para quem ficou aí até agora, eu espero que o assunto tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim, pelo menos. Espero que tenham gostado.
Bom, Rafael, tem alguma consideração final aí antes da gente começar a encerrar? Primeiro de tudo empreendendo, inovando e mundo de transformação foi tema de, sei lá, várias lives aqui, né? Uma galera passou aqui, alguns médico de trabalho, doutor Flávio, acho que inclusive você deve conhecer, você agora, do cara fera aí na área, toda a área também do empreendedorismo, até que você conhece, você empreende, você é empreendedor do cara, né? A área da engenharia. Tivemos aqui empreendedores, tivemos aqui, que é o Rafael, que chegou aqui agora, que é advogado tributarista. Ou seja, acho que todo mundo acrescentou esse tema, cara. Esse tema ele foi bem interessante, né? Empreender, inovar e mundo de transformação, acho que a gente está aqui para isso, né? Mais uma vez, uma satisfação tremenda estar aqui. Peço desculpa aqui, porque, poxa, a iluminação, olha como é que tá a iluminação aqui em Jericoacoara. Cara, a gente acabou de falar que tem que se adaptar, né? A gente tá falando o tempo todo se adaptar, tem que se adaptar. A vida é feita disso. Não, cara, então assim, eu me adaptei aqui para essa live também, tá? Mas, cara, mais uma vez, uma satisfação enorme, tá? Lembrando que a Nova Rio Sul, a RF Protect 4R RTM Curo está aqui para estar apoiando qualquer tipo de cenário e tentando inovar sempre para não ficar parado no tempo, né? E entender que a gente está aqui para isso, para estar tentando colaborar um pouquinho a cada dia. Maravilha, Rafael. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado aí pela conversa. Acho que foi muito bom, muito interessante. E é isso. Sucesso aí nos negócios, sucesso. Aproveita suas férias, então. Vai relaxar, vai descansar. Vou. Tem mais alguns diazinhos aqui ainda, tá? E quem quiser seguir aí, Rafael.empreender e aprender. A gente está aqui tentando sempre ajudar um pouquinho, né? O Alan é um cara fera também. Pô, e com esse canal também, que, poxa, cara, parabéns pela iniciativa, né? Teus posts também, tu mandando com a galera. É muito interessante. Tudo que você fala sobre... Hoje foi falar a parte de empreendedorismo, mas tudo que envolve projeto e processo é um tema tão profundo, né? É um tema tão complexo também, né? Que você está começando a separar, cara. Não, as coisas são bem diferentes. E isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. Então, parabéns também pelo conteúdo, cara. Maravilha. Obrigado aí, Rafa. Valeu mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Vai curtir suas férias aí, suas merecidas férias. Valeu, cara. Fala, vou aqui, senão vai dar separação. Eu fiz umas contas, cara, vai sair mais caro. Entendeu? Vai lá segurar o cartão de crédito da dona Encrenca. Vai lá. Pessoal, obrigado aí todo mundo e, pô, satisfação estar com vocês aí. Abraço. Tchau, tchau. Forte abraço, Rafael. Tchau, tchau. Pessoal, para quem ficou até o final, agradeço aí o tempo, a participação. Espero que tenha sido interessante para vocês. Eu particularmente gostei bastante, é um assunto que me interessa muito. Se você gosta desse assunto, como eu comentei, né, fica ligado, está sempre post saindo todos os dias, trazendo stories, trazendo caixinhas. Se você quiser participar também, me manda uma mensagem no DM, vou colocar daqui a pouco um link para poder participar. Se você gosta do assunto de processos, gosta da parte de projetos, gestão em geral, a gente pode trocar uma ideia e até, quem sabe, fazer uma live dessas para poder trocar uma ideia, ter uma consultoria, enfim, a gente bater um papo. Obrigado e até a próxima, pessoal. Boa noite.